2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém, queridos? Como eu falei, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, né, ele deixa essa carta, esse conteúdo tão importante para aquela igreja, assim como para nós nos dias de hoje, porque glória a Deus, querido, que Paulo deixou isso escrito. Paulo escreveu uma carta sobre esse assunto que também nos interessa, como assim interessou para aquela igreja de Tessalônica, assim interessa para nós hoje como igreja do Senhor Jesus. Amém? Nós temos, queridos, o privilégio hoje de estar estudando aqui nessa carta. Amém? Nós temos essa oportunidade que o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Tessalônica. Amém? Que bênção, irmãos. Que maravilha você está tendo essa oportunidade, essa chance de estudar, de aprender um pouco mais sobre os sinais da volta de Jesus. Que maravilha, irmão. Isso é para glorificar de pé, querido. Porque nós não seremos pegos de surpresas. Nós não seremos enganados, querido, mediante estudar a Bíblia. Quando nós estudamos, quando nós se aprofundamos nela, nós não seremos pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa, muitos serão enganados, porque não estudam a Bíblia, não leem Bíblia, não pesquisam, não se aprofundam, ficam só no ouvir falar, querido. Ninguém conhece Deus, querido, só do ouvir falar. A gente conhece Deus, querido, se aprofundando nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, onde Ele deixou de Gênesis a Apocalipse ensinamentos poderosos, grandiosos para a nossa vida. As pessoas só serão pegos de surpresa, as pessoas só serão enganadas, querido, se quiser ser enganadas. Porque Jesus, Deus, o nosso Deus, deixou a Bíblia para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos estudar e buscar conhecimento. Busque conhecimento. É isso que nós estamos estudando aqui esses dias. Talvez para muitos seja um assunto chato, seja um assunto cansativo, exaustivo, mas, querido, não é. É um assunto muito importante, e nos dias que nós estamos vivendo hoje, tem se tornado ainda mais essencial ainda nas nossas vidas. Porque as pessoas não podem, quando chegar o grande dia, dizer que não teve a oportunidade de ouvir sobre os sinais da volta de Jesus, porque estão ouvindo. Você não vai poder falar isso, querido, que
você está ouvindo sobre os sinais da volta de Jesus. Você está estudando, você está pesquisando. Amém? Glória a Deus. Então Paulo ensina aqui os Tessalônicos, Paulo escreve essa carta poderosa àquela igreja que está cheia de dúvidas, cheia de problema. Então Paulo escreve aqui e fala, né, de quando o anticristo irá se manifestar, que tempo ele vai reinar. Paulo escreve, querido, aqui, como vai ser a grande tribulação, momentos, querido, que estão prestes a acontecer, e nós precisamos ficar atentos, querido. Que bênção, que maravilha saber que você está acompanhando essa série, querido. Saber que você está aí anotando tudo, pesquisando, estudando. Que você está, para nós já estarmos preparados, mas se você não tiver ainda, você está se preparando. Amém? A intenção, querido, dessa série é deixar você preparado. É deixar você atento para os sinais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no verso 3, querido, aqui do capítulo 2, você acompanha na sua Bíblia, o verso 3 diz assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Nós falamos domingo passado sobre a apostasia, amém? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Tudo o que se chama Deus. Quem é, querido? Quem é que vai se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus ou se adora? O anticristo. O anticristo vai se opor a tudo o que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu falei aqui domingo passado que o anticristo, querido, não vai ser contra Jesus. Eu falei aqui domingo passado que o anticristo não vai ser contra Jesus e nem contra os seus ensinamentos. Por quê, pastor? Porque na verdade, querido, o anticristo ele vai querer ser igual a Jesus. É por isso que ele vai enganar a muitos. É por isso que ele vai ter essa proeza de enganar a muitos, porque ele vai querer ser igual a Jesus. Ele vai fazer coisas igual Jesus fez. E assim ele vai enganar, se passando pelo Messias. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério, não é brincadeira não. Mas na verdade ele vai enganar, sabe quem, querido? Quem que ele vai enganar? Ele vai enganar aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus. O anticristo ele vai enganar todos aqueles que brincaram hoje, que estão brincando hoje, que não estão dando importância à palavra de Deus. Esses que o anticristo vai enganar. Por quê? Porque quem tem conhecimento dessa palavra aqui, querido, ele não será enganado de maneira alguma. É por isso que nós estamos aqui batendo na mesma tecla, querido, estude a Bíblia, leia a palavra, se aprofunde nela para você não ser enganado. A nossa intenção é que você entenda, que você aprenda. Para quê, pastor? Para você não ser enganado pelo falso Cristo. Para você não ser enganado. Aqui no verso 4 diz, ó. No verso 4 diz que vai se opor a tudo o que se chama Deus ou se adora. Querido, ele não irá ser só contra Deus. Ele vai ser contra tudo que se chama Deus. Tudo. Ele vai ser contra o Deus dos evangélicos. Ele vai ser contra o Deus dos judeus. Ele vai ser contra o Deus dos católicos. Ele vai ser contra o Deus dos espíritas. Tudo que se chama Deus, ele vai se opor. O anticristo, querido, ele vai ser ateu. Ele vai negar a existência de tudo o que se chama Deus, de tudo que se diz Deus. Ele vai negar a existência de Deus, de Jesus.
Ele vai convencer a muitos, querido. Muitos serão convencidos por Ele, que Ele é o único e verdadeiro Deus. Infelizmente, Ele vai convencer, querido, a muitos. Infelizmente, até crentes. Porque o que tem de crente brincando, querido, o que tem de crente brincando de ser crente, brincando de ser igreja, o que tem crente fazendo coisas que não é para fazer, querido. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, você lembra quando nós falamos, eu acho que foi a segunda mensagem dessa série, eu acredito, em Mateus capítulo 24, verso 15, que a abominação da desolação iria se assentar num lugar santo. Ou seja, que ele vai se assentar lá no templo em Jerusalém. E é nesse tempo, querido, que ele vai quebrar a aliança com Israel. É nesse tempo que ele vai quebrar o pacto com Israel. Aí vai começar a perseguição. E assim, querido, concretizar o que a Bíblia fala dos 3 anos e meio da grande tribulação. Verso 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Queridos, presta atenção, Paulo aqui escrevendo, ele escreve aqui aos Tessalonicenses, mas quando Paulo estava presente com eles, querido, Paulo já orientava, já falava para eles o que iria acontecer. Essa igreja de Tessalônica, querido, teve a oportunidade de ter os ensinamentos presenciais com Paulo. Não foi online não, querido, foi presencial. E além de presencial, Paulo ainda escreve depois para eles, para ficar registrado. Glória a Deus que Paulo escreve, querido. Porque se ele não escreve, hoje nós não teríamos essa riqueza, esse conteúdo maravilhoso e de grande importância para todo cristão, para todo crente, para todas as pessoas que acreditam na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 6, aqui, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 6, nós vamos entrar aqui, querido, em um mistério teológico. Quero que você preste bastante atenção, porque do verso 6 até o 12, há divergência de muitos teólogos, de muitos estudiosos da Bíblia. Muitos acreditam de um jeito, outros acreditam de outro. Com relação a esses textos aqui, querido, essa divergência da teologia, dos teólogos, a partir do verso 6, acompanhe aí na sua Bíblia. E agora vos sabeis. E agora vos sabeis. Queridos, essa igreja de Tessalônica, eles tiveram a revelação do próprio Paulo, do próprio apóstolo Paulo. Essa igreja que realmente aqui teve essa revelação, eles sabiam, eles ficaram sabendo, eles tinham essa informação. E agora vos sabeis,
o que o detém. Isso aqui é muito importante, querido. Muito importante a gente ser esclarecido isso aqui. Paulo está dizendo aqui, agora vos sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Quem detém o anticristo? Paulo está dizendo aqui, agora vos sabeis o que o detém. Há diversos pensamentos teológicos, querido. Eu vou falar aqui, quero que você preste bastante atenção, eu vou falar aqui o meu posicionamento, o que eu acredito, mas eu respeito, querido, quem pensa diferente. Eu respeito completamente quem pensa diferente. Verso 6, e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Querido, Paulo está dizendo aqui aos Tessalônicos, né? Paulo está dizendo que existe presta atenção, existe que está detendo, ou seja, que está segurando e impedindo que o anticristo se manifeste. Paulo está dizendo aqui, existe que está impedindo, né, que está segurando a manifestação do anticristo. Porque ainda também não é tempo. Haverá o tempo da manifestação dele e de que está impedindo. Você está entendendo? Haverá um tempo da manifestação do anticristo e haverá um tempo também da manifestação daquele que está impedindo. Por quê? Porque na hora que o anticristo se manifestar, querido, esse que está o detendo, ele vai identificar e falar para todos quem é o anticristo. Porque até agora nós não sabemos quem é o anticristo. Existe também no meio teológico muitas especulações, querido, mas eu não me detenho nisso, porque a Bíblia não fala quem é o anticristo. A Bíblia não dá nome. A Bíblia fala do seu governo, do tempo do seu governo, quanto tempo vai durar, mas quem é, a gente não sabe. O homem não sabe. Só há especulações. Então ele está esperando a hora certa. Então o anticristo está esperando a hora certa. E qual é a hora certa? Qual é, pastor, a hora certa? Que esse que o detém seja tirado da terra. O anticristo ele só vai se manifestar quando aquele que o detém seja retirado da terra. Depois que esse que o detém for tirado da terra, o anticristo se manifestará. Porque o que o detém, enquanto estiver na terra, ele não vai se manifestar. Pastor, e quem é esse que o detém? Nós vamos já saber quem é. Acalme seu coração, nós temos aqui até meia-noite. Amém? Digita amém aí, irmão, glória a Deus. O cara da equipe aqui foi boa, viu? Que esse que o detém seja tirado da terra. Verso 7. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Porque já o mistério da injustiça opera. Querido, você lembra que falamos no decorrer dessa série que o anticristo não se manifestou, mas o espírito do anticristo, ele já é manifesto? Você lembra quando nós pregamos sobre isso? Que o anticristo ele ainda não se manifestou, mas o espírito dele, o espírito do anticristo, ele já se manifestou desde o tempo de Jesus. E vem se manifestando dia após dia.
desde os tempos, né, como eu falei de Jesus, esse Espírito já se manifestava. O exemplo claro que nós temos dentro da Bíblia, um dos é Judas. A reação de Judas, quando Maria quebrou o vaso de alabastro e ungiu os pés de Jesus. Ali nós temos uma manifestação clara e objetiva do espírito do anticristo. Quando Maria chega e quebra aquele vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, mais caro da sua época, e unge os pés de Jesus, Judas, ele fica indignado, querido, dizendo: nós poderíamos vender e dar aos pobres. Sabe por que ele falou isso, querido? Sabe por quê? Porque ele era ladrão. Ele só falou isso porque ele era um ladrão. O anticristo jamais será a favor, querido, que as pessoas entreguem dízimos e ofertas ao Senhor. Lembra que eu falei aqui na palavra da oferta? Vai chegar um dia, um tempo que as pessoas vão querer dizimar, ofertar e não vai poder, porque vai ser proibido. Glória a Deus. Então o anticristo, ele não vai deixar, não vai permitir, não vai ser a favor que as pessoas dizimem e oferte. E esse espírito aqui, querido, esse espírito aqui, que estava aqui, agindo aqui na vida de Judas, já operava aqui, ó, esse espírito de anticristo. Querido, em um determinado tempo do seu reinado, ele vai impedir os dízimos e ofertas, como eu já falei. João, quando escreve em sua primeira carta, ele fala: ou não sabeis que o espírito do anticristo já está em nosso meio? Sabe quem é esse espírito do anticristo, querido? São todos aqueles que são contra a palavra do Senhor. Todos aqueles que são contra aos ensinamentos da palavra do Senhor. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, querido, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que só tem um que o detém, a manifestação do anticristo. Tem um que está segurando, tem um que está impedindo a manifestação dele. Queridos, eu aprendi na minha vida cristã, desde há 17 anos atrás, eu aprendi que esse que impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Eu aprendi dessa forma. Que esse que impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Talvez, querido, você também aprendeu assim. Na linha teológica é um assunto que diverge muito. Muito se fala que Jesus vai tirar o Espírito Santo da terra. E quando o Espírito Santo sair da terra, o anticristo se manifesta. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, não existe nenhum texto bíblico falando sobre isso. Não existe na Bíblia, em canto algum, textos que respalde alguém falar, alguém pregar que é o Espírito Santo que vai ser tirado da terra para a manifestação do anticristo. Não existe. O Espírito Santo, querido, o Espírito Santo, ele é o selo da nossa promessa. Presta atenção. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa promessa. Enquanto houver um crente aqui nessa terra, querido,
o Espírito Santo vai estar aqui na terra. Enquanto houver um crente aqui na terra, o Espírito Santo vai estar aqui, porque ele é o selo da nossa promessa. Quando Jesus voltou, ressuscitou e voltou ao Pai, ele disse que ia deixar alguém, um aqui, que ficaria conosco até a consumação dos séculos. Porque, querido, nós já sabemos que a igreja, querido, será arrebatada. Sim, amém? Eu acredito que a igreja será arrebatada. Porém, querido, vai ficar muitos cristãos, muitos crentes que a Bíblia chama, querido, de remanescentes. E o Espírito Santo não vai abandonar nenhum deles. A igreja será arrebatada. A igreja será levada. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Mas muitos crentes vão ficar. Crentes que vão passar pela grande tribulação. E o Espírito Santo, querido, vai estar aqui na terra ainda com esses crentes. Porque no período, querido, da grande tribulação, quando o evangelho eterno for pregado pelo anjo nas nuvens, presta atenção, e o Espírito Santo, é o Espírito Santo, querido, que irá estar convencendo eles da mesma forma que hoje o Espírito Santo convence o homem do pecado. Eu acredito que seja, querido, a própria igreja. Eu acredito que seja a própria igreja que está impedindo a manifestação do Espírito Santo. Eu acredito que seja a própria igreja, a igreja verdadeira. Pastor, e existe uma igreja falsa, pastor? Irmãos, preste atenção, querido. Preste atenção, raciocina. Se tem um falso profeta, se tem um falso Cristo, tem também uma falsa igreja. E o anticristo vai trabalhar, querido. O anticristo vai enganar se passando por Cristo. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, querido, falando de Cristo, o anticristo vai querer fazer igual. Jesus casou com a igreja verdadeira. Ele vem buscar essa igreja, querido. Jesus vem buscar essa igreja para a consumação do casamento, das bodas do Cordeiro. Aleluia. O falso profeta, querido, vai preparar o caminho do anticristo. É o falso profeta que vai preparar o caminho para o governo do anticristo. E assim também, querido, haverá também uma falsa igreja. Tem isso na Bíblia, pastor? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, irmão. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 17. Verso 1 diz assim, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicarão os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher
assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Querido, você vai ver aqui, em Apocalipse 17, uma besta, uma mulher, que está sobre a besta, que está assentada sobre a besta. E aquela mulher aqui, quando nós lemos, essa mulher aqui está vestida de carmesim, de escarlate. Ela não é a igreja verdadeira. Por quê, pastor? Porque a igreja verdadeira, querido, vai estar vestida de linho fino. A igreja verdadeira vai estar vestida de linho fino, puro linho. Lá diz aqui, querido, aqui em Apocalipse diz que ela está com uma taça, um cálice de ouro, bebendo, e dentro tem o sangue dos santos, que serão perseguidos e mortos pelo anticristo. Quem é essa? A falsa igreja que vai fazer uma aliança com o anticristo. Pastor, é isso. Então, querido, baseado aqui, volte lá para Tessalonicenses, capítulo 2. Baseado aqui no verso 7 de 2 Tessalonicenses, querido, eu acredito que quem será tirado da terra é a igreja, para que assim seja manifesto o anticristo. Agora, querido, não é qualquer igreja, é a igreja santa e imaculada. A igreja em que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, querido, que está preparando uma igreja santa, pura e imaculada, para se encontrar com o Senhor. Abra agora aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Verso 2 e 3. Diz assim: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Queridos, eu vou te mostrar aqui, nós lemos aqui, nós estamos falando sobre essa igreja falsa. Preste atenção, irmãos. Esses 144 mil que está falando aqui, Apocalipse capítulo 14, foram comprados da terra. Amém? Você leu aí? No verso 3, 144 mil que foram comprados da terra. Quem comprou, querido? Jesus. Onde Jesus comprou? Lá na cruz. Jesus não morreu pelos judeus, irmãos. Jesus morreu pela igreja. Essas pessoas, querido, eram da terra, e agora foram compradas e estão com Cristo. Verso 4: Estes são os que não estão contaminados com mulheres.
estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Este pastor. Então eu não faço parte porque eu sou casado, não sou mais virgem. Preste atenção, irmãos. Aqui é mais uma linguagem simbólica, como todo o livro do Apocalipse, querido. Todo o livro do Apocalipse é uma linguagem simbólica. Todos os versículos são linguagem simbólica. Não adianta você querer entender de outra maneira, porque aí você vai entrar numa caverna, eu diria até a caverna do dragão, né, que a pessoa entrava e se perdia. Se você for querer entender o Apocalipse de outra maneira, você vai se perder. É por isso que muitas pessoas não gostam do livro do Apocalipse, porque acham difícil, não entende, porque querem entender do seu jeito, da sua maneira, e não é assim. Quando se fala aqui, querido, estes, aí no verso 4, estes são os que não estão contaminados. Quando se fala aqui, estes, está dizendo, estes não estão contaminados com prostituição espiritual, com idolatria. Lembra daquela mulher que chega na casa de Simão, que era pecadora, e ela se joga aos pés de Jesus, começa a chorar e lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, você lembra? Aí Simão diz, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher aí. Aí Jesus diz, Simão, eu entrei na tua casa, tu não me recebestes, não lavastes os meus pés, tu não me recebeste com ósculo santo. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz, filha, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua atitude, mulher, te salvou. Ela entra naquela casa, uma pecadora. Ela entra naquela casa, irmãos, uma pessoa sem prestígio nenhum. Mas ela sai daquela casa, queridos, perdoada. Ou seja, ela sai daquela casa virgem espiritualmente. Seus pecados haviam sido perdoados. É assim que Deus fez conosco. É assim que Deus fez comigo e fez com você. Quando nós éramos falhos, cheios de pecado, mas o Senhor nos perdoou, nos purificou com o seu sangue. Aleluia! Então, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Diante de Jesus, querido, diante de Deus, são puros e santos. É a igreja santa, é a igreja pura, é a igreja imaculada. Verso 4, estes são os que seguem o Cordeiro, para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Queridos, preste atenção. Segue o Cordeiro para onde? Para onde o Cordeiro vai, irmãos? Me diga, me ajude a pregar.
Escreva aí nos comentários. Para onde que se leva o cordeiro, irmãos? Para o matadouro. A Bíblia fala em Mateus capítulo 16, no Evangelho de Mateus capítulo 16, que aquele que quer ser discípulo dele, negue a si mesmo e o siga. Seguir para onde? Para morrer por Cristo. Você quer morrer por Cristo, irmãos? Você está preparado para morrer por Ele? Não? Os verdadeiros discípulos são aqueles que seguem o Cordeiro para onde Ele vai. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. O Cordeiro está indo para onde? Para o matadouro? Não importa, é para lá que eu vou também. Lá no Evangelho de João capítulo 11, Jesus diz: vamos voltar para Betânia. Lázaro, meu amigo, está dormindo. Vamos despertar. E um dos que estavam ali com Jesus falaram para ele: Senhor, agora há pouco queriam te apedrejar. E Jesus diz: vamos, não importa. Pedro diz: para onde iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Esses são os que seguem o Cordeiro para onde ele vai. Esses são aqueles que negaram a si mesmo. E não importa a situação, o momento, está seguindo o Cordeiro para onde ele for. Vai para o matadouro? É para lá que eu vou também. O discípulo é aquele que segue de perto. O seguidor é aquele que segue de longe. Dependendo da situação, ele chega perto. Dependendo de como está o ambiente, ele se aproxima. Esse é seguidor. Discípulo não. Independente do que esteja acontecendo, independente da situação, do ambiente, ele está lá, junto com o Cordeiro. Porque ele entendeu o que é ser discípulo. Ele negou a si mesmo. E onde o Cordeiro for, ele vai junto. Seguidor não. Seguidor segue de longe. Pode até se aproximar, mas se acontecer alguma coisa, já se afasta. Já deixa de seguir, já bloqueia. O Senhor não os chamou para ser seguidor. Jesus não te chamou para ser um seguidor. Jesus te chamou para ser um discípulo. É por isso que muitos hoje estão brincando, porque não passaram de seguidor. Aqueles que passaram de nível, deixaram de ser seguidores para ser discípulos, hoje entendem e compreendem e estão preparados para a volta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o verdadeiro discípulo segue o Cordeiro para o matador. Verso 4. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Quem é essa primícia aqui, irmãos? Preste bastante atenção, isso aqui é importante também. Quem é essa primícia aqui? A igreja. Preste atenção. Verso 14 e 15. Aí, do capítulo 14, versos 14 e 15, olha aí. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem:
lança a tua foice e ceifa. A hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Porque a primícia foi comprada para Deus e para o Cordeiro. Porque a primícia, querido, diferente da colheita, porque a colheita, ela é colhida com um fruto seco. Amém? A colheita, ela se faz quando o fruto está seco. Mas a primícia, ela é colhida madura. Quem é do interior, sabe? Lá no meu interior, em Milhã, agora está esse tempo agora está uma maravilha. Todo dia eu tenho recebido notícias maravilhosas de muitas chuvas. E nesse tempo, querido, os agricultores plantam. E o exemplo que a gente tem aqui, que eu posso dar para você, é o feijão. Aqui, as pessoas conhecem como feijão verde. Não é bom, gostoso? Feijãozinho verde, com queijo. Deu até fome agora. Lá no interior, em Milhã, ou em mais alguns interiores, talvez, conhece como feijão maduro. É aquele feijão que é colhido maduro, para gente comer, para ser feito. Quando não se colhe o feijão quando está maduro, ele vai para um nível de seco. Aí a colheita do fruto seco. Amém? Então a primícia é o fruto maduro. A colheita é o fruto seco. Então, querido, o Senhor vai arrebatar uma igreja madura. Por isso que aqui a gente entende que a primícia é a igreja, porque a igreja será levada. A igreja será arrebatada. Só então se manifestará o anticristo e começará o período da grande tribulação. Então a igreja, ela é um fruto maduro. Ela é a primícia do Senhor. Por isso que ela vai ser tirada primeiro da terra. Por isso que ela vai ser colhida primeiro da terra. Os que ficarem para a grande tribulação, os frutos que ficarem para a grande tribulação, é porque ainda não são maduros. Eles vão precisar amadurecer para serem colhidos. Vão precisar passar pela grande tribulação, que, repito, não será fácil. Não queira você querer passar pela grande tribulação, porque Jesus vem buscar uma igreja madura, que já entendeu o evangelho, que cumpre a palavra de Deus, uma igreja que está preparada, madura, pronta para ser colhida como primícia do Senhor. Então, meus irmãos, para de brincar de ser crente, para de meninice, para de estar fazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus, irmãos. Amadureça, para que você seja colhido, para que você seja levado por Cristo. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aleluia. Verso 11. Efésios 4, a partir do versículo 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas,
e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, você lembra que nós falamos que as virgens, lá da parábola, né, que nós estudamos aqui há 2 domingos atrás, se eu não me engano, você lembra que nós falamos que as virgens ali não é a noiva, que na verdade as virgens que preparam a noiva para o encontro com o noivo? Nós falamos que as 5 virgens ali da parábola de Mateus capítulo 25, querido, nós falamos que aquelas 5 virgens prudentes são os 5 ministérios que nós lemos aqui, que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 4, verso 11. Quando ele diz: deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Queridos, é a nossa responsabilidade, como virgem, cuidar da noiva, adornar a noiva para o encontro com o noivo. É nossa responsabilidade, como igreja do Senhor, cuidar da igreja, preparar a igreja. Porque Jesus, ele não vai vir preparar a igreja. Jesus, ele vai usar as virgens que ele colocou aqui na terra para preparar a sua igreja para encontrar com ele. Verso 14. Verso 14 aí, ó, de Efésios capítulo 4. Vamos ler de novo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Qual é o papel das virgens, querido? Qual é o papel da igreja? Preparar os santos para Jesus vir buscar uma igreja madura. Essa é a nossa missão aqui nesse lugar. Preparar você para que você fique maduro para um encontro com o noivo. Como faço para amadurecer, pastor? Através da palavra de Deus. Só existe esse meio pelo qual você possa amadurecer, através da palavra de Deus. Amém? Abra aí no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, a partir do 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama,
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que tenhas de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém, queridos? Deus é a nossa origem, e também o nosso destino. Você não vai morar no céu. Que é isso, pastor? Que heresia? Não, querido. Nós vamos morar em Deus. Por quê? Porque a nossa origem é Ele. E o nosso destino é Ele. Aquele que vem do Pai, voltará para o Pai. Mas só volta para o Pai aqueles que guardarem a palavra dele, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Esse volta para o Pai. Como, pastor? Como primícia. Como primícia. Madura. Porque a colheita você leva para o seu celeiro, amém? Quando você faz a colheita, seco, fruto seco, você leva para o celeiro. Mas a primícia você leva para a casa do Senhor. Está lá em Levítico capítulo 23. Você pode ler depois lá. A igreja é a primícia. Ela vai para Deus. Verso 24 de João 14. Aí, 24, aí, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, como igreja, como eu sei, pastor, que me tornei igreja? Como é que eu sei que eu me tornei igreja? Quando eu guardo a palavra do Senhor. Quando eu não faço minhas vontades, mas a vontade dele. Aí eu sei que eu sou igreja. Amém? Apocalipse capítulo 3, verso 8. É por isso que eu pedi para você ver papel e caneta, você anotar os versículos, para você ler depois também. Apocalipse capítulo 3, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui Jesus está escrevendo aqui para a igreja de Filadélfia, irmão. Olha que interessante essa igreja. Essa igreja, ela não foi enganada. Por quê? Vamos aqui, ó. Verso 8. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha a declaração de amor de Jesus para a igreja de Filadélfia. Essa mesma declaração de amor Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. E essa mesma declaração de amor Ele está fazendo hoje. Ei, eu te amo. Verso 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O resultado daqueles que guardam a palavra do Senhor, querido,
O Senhor está dizendo aqui: como guardastes a minha palavra, obedecestes os meus mandamentos. Esse é o resultado para quem guarda a palavra do Senhor, irmão. A recompensa para quem guarda a palavra de Deus. Enquanto os que aqui ficarem para a grande tribulação, nós, eu e você, os que guardamos a palavra do Senhor, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, ceando com Ele. Por isso que eu não entendo, querido, quando eu vejo crente brincando. Eu não entendo, eu fico... Às vezes eu converso com a minha esposa e fico sem entender, irmão, sem compreender. Quando a gente vê alguns crentes brincando, é impressionante. Volte lá para Tessalonicenses, capítulo 2. A gente já vai caminhar aqui para encerrar. Tessalonicenses capítulo 2. Volte lá. Verso 8. E então será revelado o iníquo. E então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. Quando será revelado? Quando será revelado o anticristo? Quando a igreja for levada. Quando a igreja for arrebatada. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, ele não vai se manifestar. Por quê? Porque a igreja vai reconhecer ele. Então ele não é louco, ele não é doido de se manifestar enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver aqui na terra. Então, quando Jesus tirar a sua igreja da terra, ele vai se manifestar. Ele será revelado. A igreja, como eu falei, a igreja madura, a igreja que não é levado por vento de doutrina, irmãos. A igreja que já entendeu o evangelho. Continue aí no verso 8. A quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, querido, com o sopro de sua boca, o Senhor vai aniquilar o governo do anticristo. Com o sopro de sua boca, o Senhor vai aniquilar o anticristo. Esse infeliz vai enganar muita gente durante 3 anos e meio, querido. O governo dele vai durar 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio será de falsa paz, onde muitos serão enganados. É nesses 3 anos e meio desse governo maligno que muitos serão enganados, porque ele fará prodígios iguais aos que Jesus fez. Depois desses 3 anos e meio, querido, ele vai quebrar a aliança com Israel. Aí ele vai começar a grande tribulação, vai começar a perseguir todos aqueles que ficaram para a grande tribulação. Todos os irmãos que não foram levados como igreja, como a igreja madura, como a primícia do Senhor. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tem muitos crentes que ficam correndo atrás de sinais, de milagre, de prodígios. Cuidado, crente. Cuidado, você que fica correndo atrás de sinais, de prodígios e de milagres. Tenha cuidado. Melhor do que correr atrás de sinais, querido, de milagres, de prodígio,
Melhor que está correndo atrás disso, querido, corra atrás da palavra de Deus. Que ela é que vai te trazer milagre, ela que vai te trazer prodígio, ela que vai te trazer tudo aquilo que você precisa. É ela que te dá os sinais. Verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não perceberam o amor da verdade para se salvarem. Verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Verso 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Quando Jesus levar a igreja, querido, vai acabar a era da igreja aqui na terra. É aquilo que eu falei. Vai ser o tempo que as pessoas vão procurar a igreja e não vão achar, porque ela não vai estar mais aqui. Estamos com os dias contados, irmãos. Estamos com os dias contados. Como eu tenho falado, não há mais tempo para brincadeira. Não há mais tempo para estar com dúvida. Não há mais tempo para dizer, eu não sei. Eu não sei se eu sirvo a Deus. Ó céus, ó terra, não sei. Não há mais tempo, irmão, para isso. Para com isso, irmão. Sirva ao Senhor. Nós estudamos nessa série de mensagens, nós aprendemos que quando, na volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, Jesus fala para os judeus, quando verem os sinais, correr para os montes, quem estiver na Judéia, corra, fuja. Mas para a igreja ele diz, sirva, trabalhe. E enquanto isso você está de braços cruzados, irmãos,